Está dando início ao nosso culto. Vamos estar orando agora, consagrando esse culto ao Senhor. Paizinho, como é bom falarmos contigo, Deus. Sabemos, Deus, as dificuldades que foram para chegarmos até aqui a tua casa, Senhor. Mas, Senhor Jesus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que a tua presença seja real em nosso meio, ó Deus. Mais real, Senhor, do que o chão que nós pisamos. Sabemos, Deus, que todos nós aqui temos uma necessidade. Tu conhece o coração de cada um. O Senhor sabe o que se passa na mente de cada um, Senhor Jesus. Mas, Pai, muito além daquilo que nós precisamos, em concordância agora com a tua igreja, nós queremos pedir a tua presença nesse lugar. Passeia no meio deste lugar, Senhor Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que tu queres, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os nossos corações estejam sensíveis, ó Pai, para ouvir a tua voz, Senhor. Pai, muito obrigada por tudo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo o tema do mês, todos juntos em uma só voz. Jovens relevantes para o nosso tempo. Divisa. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos se colocar de pé. Vamos estar fazendo a leitura bíblica de forma alternada. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com perverso reage à altura. Salva os que são unidos, mas humilha-os de honra aos filhos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com meu auxílio posso acabar na prova, com meu Deus posso transformar a verdade. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Você é Deus além do Senhor, quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para virgar
Nesse momento, irmãos, nós vamos profetizar
Soberano Deus, eu te agradeço pelo dom da vida, te agradeço, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor traz para cada um de nós. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem está diante de nós, sempre preparando o melhor para a nossa vida. Em tudo isso, ó Deus, só podemos te agradecer, mas queremos também te pedir, ó Deus, pela vida da mãe da Larissa, Paulo, ó Deus, que o Senhor esteja atuando sobre a sua vida, sobre o seu coração, faça a tua obra na vida dela. Tome, Deus, também a vida do teu servo Daniel, hoje está em trabalho, está no seu local de trabalho, que o Senhor esteja atuando na vida dele, física, emocional, espiritual, faça dele canal de bênção naquela localidade, ó Deus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus servos e obrigado por aquilo que o Senhor há de fazer. É o que eu te dou em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter agora um momento de oração. A verdade de Deus te sustenta. Sua justiça protege seu coração. Ele cuida de você hoje, da cabeça aos pés. Oremos para que Deus seja colocado à frente de qualquer batalha espiritual. E para essa oração eu estou convidando a irmã Isabel. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, Senhor, graças te damos por mais um dia. Senhor, neste momento, queremos te entregar, Senhor, os nossos filhos, que o Senhor possa estar repreendendo, Senhor, toda frieza espiritual, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o inimigo tenta contra os nossos filhos, Senhor, venha a ser derrubado, venha a ser quebrado, Senhor. Desfaz, Senhor, todo o laço, Senhor. Quebra, Senhor, toda corrente, Senhor, contra as nossas vidas. Nos fortalece, Pai, a cada dia. Nos fortifica, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, na caminhada, que a gente não venha olhar para a esquerda nem para a direita, mas sim para Ti, Senhor, que o nosso foco venha a ser Ti, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá força, Senhor, para cada dia, Senhor, para cada amanhecer, meu Pai. Eu te entrego nossas vidas, Senhor, nos guarda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero acrescentar aqui um momento de oração, como nós estávamos louvando. Nunca se viu uma geração tão doente, com ansiedade, com depressão. Essa oração, quem está convidando a irmã Márcia, para estar levantando um clamor por cura, tá? Espiritual, emocional. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero declarar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ó Pai, o Senhor é presente na hora da angústia, Senhor. É o Senhor que nós clamamos nessa noite por misericórdia.
Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor e exaltar o Senhor Jesus, Rei dos Reis. Nós encontramos o nosso tesouro, a nossa boa parte, o nosso Senhor Jesus. Então vamos louvá-lo porque Ele é o único digno e merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Senhor.
e fala assim: nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia, e ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. E ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? E todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando.
esperança, Deus, e com a fé que o nosso milagre vai chegar, ó Pai. Nós não sabemos, ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, aquilo que Tu tens para nós, mas o Senhor sabe que é muito maior, ó Pai. Então, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nós já te agradecemos pelos milagres que veremos, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que durante essa semana, ó Pai, nós possamos ver, ó Pai, muito, Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja com nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa ser com os nossos corações, ó Pai. Restaure os nossos corações, ó Deus. Seja com nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor dê força, que o Senhor tire o desânimo, ó Pai. Que o Senhor dê cura, ó Pai, física, cura espiritual. E que o Senhor, ó Pai, guarde nossas vidas, ó Deus. Então nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo. E nós te agradecemos, ó Deus, pelos milagres que teremos, ó Pai. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Convido o irmão Diácono Paulo, vai estar orando agora e entregando a vida do pastor que estará trazendo a ministração da palavra. Oremos. Santo e poderoso Deus, glorioso Pai, levamos agora em suas mãos, onde essa casa, aquele que foi escolhido, separado para guiar o teu povo, sua casa, sua igreja, sua noiva, nos dias até que o Senhor venha, Pai. Que o seu Espírito que aqui caminha entre nós possa mais uma vez se manifestar poderosamente através do seu servo, Pai. Fortaleça-o enquanto ele nos revela a sua vontade, assim como o Senhor já tocou, como o Senhor já revelou, que o Senhor possa edificá-lo, que o Senhor possa transformá-lo, que o Senhor possa avivá-lo, como vento impetuoso através do seu Filho, as suas palavras possam fluir através de nós, mas que ele também seja abençoado e revigorado em nome de Jesus, ó Pai. As palavras que aqui proferidas por ele possam trazer vida, manifestação e poder do Espírito Santo de Deus para a sua igreja e para o seu Filho também. É o que eu imploro, o nome que eu mereço, que tu és o Rei dos Reis, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Queridos, na semana passada nós meditamos no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na primeira parte desse versículo, e nós ainda continuaremos a falar neste último domingo do mês a respeito deste tema que implica para nós uma grande responsabilidade. Assim como o apóstolo Paulo, ele busca a mostrar, a colocar diante do Timóteo a questão daquilo que ele estava a fazer ali, que não era meramente ser um membro da igreja ou ser um pastor da igreja, mas que ele pudesse ser um exemplo para a igreja, e através desse exemplo que as pessoas pudessem assim entender, compreender o que é ser seguidor de Cristo. E mais do que isso, como nós temos falado, e hoje foi inclusive a irmã Francis tocou nesse assunto, uma grande responsabilidade que também ela era necessária por causa da condição de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e estava sob a liderança de pessoas, estava liderando pessoas que tinham mais idade que ele. Então era necessário ele convencer essas pessoas não pela idade, mas acima de tudo pela postura dele. Hoje nós vivemos um contexto que seja um pouco diferente. Talvez a tua realidade não seja uma realidade de um pastor ou de um líder da igreja, mas como eu costumo falar, quando nós nos tornamos servos de Cristo e somos compromissados com isso, querendo ou não, sempre teremos uma responsabilidade de liderar pelo exemplo,
de liderar dentro da nossa casa, de liderar no trabalho, mesmo que você não seja líder, mas liderar espiritualmente. Então, nesta noite, nós continuaremos falando sobre a relevância do cristão, e o texto é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E o texto nos diz: não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Na semana passada eu falei a respeito de ser exemplo para cristãos e, consequentemente, você precisa ser um exemplo na sociedade. Falei a respeito também de termos e sermos relevantes, sermos um espelho, sermos exemplo na maneira como nós falamos para as pessoas, como nós nos expressamos para as pessoas, assim como na maneira como nós agimos diante das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. E hoje eu quero falar a respeito do amor, da fé e da pureza. Timóteo precisava ser um exemplo no amor, e isso não era somente algo que ele deveria espelhar para a sua comunidade por aquilo que era dele. Ele tinha como exemplo a vida do próprio apóstolo Paulo, mas acima de tudo ele tinha que ser um exemplo de amor, um exemplo de uma pessoa que vive o amor por aquele qual ele seguia, o Senhor Jesus. Não houve ninguém sobre a face da terra que fosse um exemplo maior de amor. Jesus amou as pessoas que seguiam a Ele. Jesus amou as pessoas que obedeciam e compreendiam e aceitavam a palavra dele. Mas Jesus amou aquele que levou ele até a cruz do Calvário. Jesus amou aqueles que perseguiram. Esse é um exemplo de amor que ele requer de cada um de nós e que está na palavra de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, a questão do amor, Paulo vê isso como essencial para o ministério de Paulo. E eu digo, por experiência própria, que para o ministério da palavra não basta o conhecimento teológico. Não basta você ser uma pessoa com entendimento de liderança, uma compreensão a respeito de liderança. É necessário para que a gente avance naquilo que o Senhor propõe para nós, o amor. E isso não somente para o ministério, mas também para a vida pessoal de cada um de nós. Não são poucas as vezes, queridos, que um ministro de Deus, ele se sente solitário e cansado. Não são poucas as vezes que as decepções, não são poucas as vezes que as coisas, quando não caminham como deveriam caminhar, não traz tristeza para o coração daquele que é comprometido em fazer a vontade de Deus e cumprir aquilo que o Senhor propõe. É fácil, queridos, quando nós somos pastores ou quando nós somos líderes, sermos enganados pelos números. Quando você é pastor e você vê a quantidade de membresia sendo multiplicada, isso pode simplesmente apagar o teu coração e o teu entendimento a respeito daquilo que a igreja precisa ser. E muitas vezes a vaidade, ela acaba entorpecendo a vida do ministro de Deus, do servo do Senhor, e às vezes faz com que ele acabe tendo uma indiferença com relação àquilo que está passando no íntimo, na alma de cada um. Muitas vezes a gente está tão focado naquilo que as pessoas precisam produzir, que a gente acaba, hoje eu estava falando sobre isso na escola bíblica dominical, que muitas vezes como pastor a gente corre o risco de ser um médico. Aquele médico que você vai, procura apresentar uma dificuldade, uma necessidade, ele passa a tua receita, e simplesmente se você tomar o medicamento
amigo ou não, isso não vai fazer a diferença para ele. Não são todos, graças a Deus. Mas alguns médicos, principalmente da questão pública, às vezes acontece isso. Às vezes não se quer dar atenção, seja porque ele não tem tempo, não sei, mas às vezes uma conversa, saber, entender, compreender aquilo que a pessoa está passando. E uma vez eu fui consultar no médico e ele ficou um bom tempo conversando comigo, e aí ele falou comigo no final, ele está estranhando por que de tanta conversa, né? De fato, porque eu vim apresentar uma coisa para o Senhor, uma dificuldade para o Senhor, e aí ele revelou o porquê da conversa. Ele falou que eu prefiro conversar bastante com os meus pacientes, porque desta forma eu não só dou o medicamento, mas eu sei exatamente o que está passando ele e que está gerando o problema. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o resultado que a gente não deixa examinar as ovelhas, saber exatamente aquilo que está passando com cada uma delas, saber o porquê que o problema voltou, por que o problema não foi solucionado, por que da angústia, o porquê dos sofrimentos, o porquê da situação está no pé como está. Isso muitas vezes é evitado porque gera dor, gera preocupação. Isso muitas vezes gera desgaste. E quando a quantidade de membros ela é grande, muitas vezes falta isso. Mas nós que somos uma igreja pequena em número, mas grande em fé, é mais fácil de eu saber o que está passando com a vida de cada um. Mas isso traz desgaste, isso traz, não estou reclamando, pelo amor de Deus, não estou reclamando, só estou externando para mostrar para você o ponto qual eu quero chegar, o qual Paulo estava preocupado, Timóteo. Então isso gera desgaste, uma frustração do irmão, uma irmã, gera dor, não somente para os irmãos, mas para o pastor também. A tristeza de um é a tristeza nossa também. E Paulo sabia disso, porque Paulo experimentou isso na carne. Ele foi rejeitado por aquelas pessoas qual ele muitas vezes pregou, muitas vezes anunciou. Então, queridos, quando nós não temos amor, quando esse amor não existe, a gente não se preocupa com o resultado daquilo que foi dado para as pessoas. É como um pastor de ovelha, o animal que simplesmente ele está ali pronto para dar água, dar alimentação, dar abrigo, mas ele não está disposto a examinar as ovelhas para saber se elas estão se alimentando, se elas estão respeitando o abrigo no momento certo. Então Paulo não queria isso para Timóteo. Paulo estava falando, Timóteo, olha só, para que as pessoas te respeitem, para que elas te vejam como alguém exemplar, para que você seja relevante na vida espiritual delas, que você faça a diferença, você precisa de amor. Porque se não houver o amor, chegará um momento que você vai desistir. Chegará um momento que a dor vai ser mais forte, vai te frustrar, você não vai conseguir em frente. Queridos, esse amor é necessário para nós, não somente na igreja, mas esse amor é necessário na família também. Porque se você não tiver amor, você desiste. Se você não tiver amor, você não quer se desgastar. Quantas cenas terríveis, infelizes nós vemos de pais que abandonam seus filhos. Eu não digo somente bebezinho, às vezes até mesmo quando adulto, e às vezes quando é adulto precisa do voto do pai, da mãe, precisa de um carinho, e muitas vezes não recebe isso e fala, olha, se vire. Quantos cônjuges olham para os seus cônjuges, e não entende que a necessidade às vezes é maior do que aquilo de convivência, de compreensão, de ajudar uns aos outros, e que o desgaste é necessário sim, porque os dois precisam
precisam entender, compreender e ajudar uns aos outros. É fácil, queridos, é fácil a gente cumprir uma missão, mas cumprir uma missão de acordo com a vontade de Deus, uma missão que gera desgaste, uma missão em que você impacta a vida da outra pessoa, é necessário você se preocupar com ela, mesmo que ela não mereça. É necessário você muitas vezes se desgastar, mesmo quando ela não está interessada em investir na vida dela mesma. É aquela mãe que muitas vezes se mantém orando de joelhos pelo filho, o qual ela orienta, o qual ela explica, o qual mostra os perigos, e ele nem está aí para a família. Mas é aquela mãe de joelho ali, que continua a clamar, que continua a orar, que sustenta aquele filho, que sustenta aquela filha, que simplesmente se afastou, que simplesmente abandonou a família e quer viver de uma forma dissoluta. Alguns domingos atrás eu falei sobre a fé e o amor. Na ocasião eu fiz uma distinção entre Efésios 6 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, o qual, os dois textos, Paulo ele fala sobre a fé e ele fala sobre o amor. E naquela ocasião eu falei para os irmãos que a diferença entre você usar o estudo da fé e você usar a couraça da fé. Também disse que o amor ele faz princípio, faz parte da vida do cristão, no princípio, no meio, e é o que vai levar ele até o fim da caminhada cristã. E o amor ele é o princípio, pois nós fomos resgatados por um princípio de um amor não correspondido. Nós fomos amados pelo Senhor quando ainda não correspondíamos a esse amor. Enquanto o ministério de louvor estava aqui, louvando, adorando, eu estava agradecendo a Deus pelo amor incondicional dele. Eu estava lembrando a respeito da minha história com ele. Eu estava lembrando que de repente eu posso perder tudo, mas eu não posso perder de vista este amor. Porque é este amor que me sustenta. É este amor que me mantém de pé. É este amor incondicional e insistente que continua a ter paciência comigo. Então quando Paulo ele fala de amor para Timóteo, ele fala, olha, seja exemplo no amor. Ele está falando para Timóteo, olha, veja o Salvador. E seja assim com as pessoas que Deus colocou na tua vida. O nosso amor ao Salvador, da nossa alma, o amor dele por nós, nos faz crer que nós nunca seremos abandonados. Sabemos que diante de muitos inimigos que possam se levantar sobre a nossa vida, sejam eles, esses inimigos, pessoas ou até mesmo situações, o Senhor sempre estará conosco, o mais fiel dos amigos, porque Ele nos ama. Sem o amor do Senhor, a nossa fé não existe. Sem ter amor ao Senhor, a nossa fé ela não continuará existindo na nossa vida. Porque quando nós olhamos para a vida como um todo, não faltará dificuldades para fazer com que você abandone a caminhada cristã. Não faltarão dificuldades para fazer com que você perca a paciência com as pessoas que estão à tua volta. Não faltará situações a se levantar na sua vida, na sua família, que fará com que você desista das outras pessoas. Que você não creia, não acredite, não invista mais nas outras pessoas. Mas o que nós precisamos despertar em nós é esse amor que nós recebemos de Cristo. O que nós precisamos colocar em prática
supera todas as coisas. Foi o amor de Jesus que fez com que homens não desistissem nos piores momentos da sua vida daquilo que o Senhor prometeu para a vida deles. O amor do Senhor por você é muito importante, mas tão importante quanto é você amar teu Deus sobre todas as coisas, porque será isso que te manterá de pé, será isso que fará você cumprir aquilo que o Senhor coloca como responsabilidade para a tua vida. E volta a falar, Deus, esquece só a questão das responsabilidades eclesiásticas, as responsabilidades dentro da igreja. É a responsabilidade que Deus coloca sobre a tua vida como mãe, como pai, como irmão, como filho, como esposo, como esposa. É cumprir aquilo que o Senhor te chamou para cumprir o teu papel, a tua responsabilidade dentro da família. A nossa sociedade, ela está cheia de pessoas que são egoístas, cheia de pessoas que são mesquinhas, interesseiras, maldosas, ingratas, pessoas que são insensíveis, indiferentes. Mas falta cristãos também, que amem como Cristo amou. Porque muitas vezes o nosso amor, ele é condicional. Amamos quem nos ama, investimos nas pessoas que nos tratam bem. Isso é fácil, isso é muito fácil. Mas o que Cristo ele traz para nós como responsabilidade, ele coloca, não somente coloca esse peso sobre os nossos ombros, mas ele também nos ajuda a carregar esse peso, é amar aqueles que não nos amam. É considerar aquela pessoa que de repente te desconsidera. E para você fazer isso, você precisa de Cristo, do amor de Cristo no coração, e sem isso, você não vai conseguir cumprir a tua missão. Porque quantas pessoas estarão te ofendendo, te afrontando, exatamente para evitar que você cumpra a missão de Cristo, que você fale do amor de Cristo para essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa vai te ofender, vai te maltratar, vai te desconsiderar, e você com raiva, você com ódio, você não ministra, você não ora pela vida dessa pessoa. Então veja quão importante é o amor, o qual Paulo pede para Timóteo: seja exemplo no amor. Então precisamos ser exemplo no amor, mas não aquele amor teórico, não aquele amor que é cantado em canções, não aquele amor poético, mas aquele amor que é verdadeiro, que é sincero, que se importa com as pessoas, como Cristo se importou com as pessoas, e até mesmo com aquelas pessoas que levaram a Ele na cruz do Calvário. E naquele momento em que muitas vezes nós olhamos nas cenas de filmes, nos cinemas, ou até mesmo nas ensinações, e muitas vezes ficamos indignados com aquele povo que crucificou o nosso Senhor, e Ele nos deixa um exemplo de amor, e Ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos ter como exemplo esse amor de Cristo, porque muitas pessoas estão cegas pelos seus pecados, estão cegas pelo seu ódio, estão cegas pelas suas histórias de vida, e você não terá condições de investir sobre essas pessoas, de orar por essas pessoas, se não tiver o amor de Cristo no seu coração. Jesus chorou por amor, chorou por amor pelo seu amigo Lázaro, chorou por amor àquela família. Jesus, contudo, ele chorou por amor também a Jerusalém, que rejeitaria as suas palavras. Ele chorou por Jerusalém, que não compreendia, que matava os profetas.
Jesus chorou porque ele viu a condição ao qual Jerusalém poderia chegar. Queridos, devemos despertar em nós esse sentimento semelhante por todas as pessoas para amá-las, a ponto de entregar o que temos de melhor. E o que temos de melhor não é nem prata e nem ouro. O que temos de melhor não são coisas materiais. O que temos de melhor não é nosso, é do Salvador, o amor dele. Precisamos despertar em nós esse poder libertador, regenerador, um poder que vem através do amor, e dizer para as pessoas que estão cativas, para as pessoas que são ingratas, para as pessoas que estão cheias de ódio, para as pessoas que se levantam contra nós, para andarem em direção ao Salvador, porque Cristo as ama de forma com que ninguém pode ter um amor igual. Só em Cristo podemos encontrar este amor, sermos perdoados, sermos regenerados, libertos e salvos. Sejamos relevantes em amor, mas também na fé. Não há algo tão necessário para a vida de um trabalhador do que o seu instrumento de trabalho. Não tem algo tão necessário para um violonista que não seja seu violão, um tecladista que não seja teu teclado. Todos nós, queridos, quando nós estamos no trabalho, se as pessoas tirarem daquilo que é o nosso instrumento de trabalho, não teremos como trabalhar. E para aquele que é um obreiro do Senhor, ele não pode abrir mão da sua ferramenta de trabalho. E a sua ferramenta de trabalho principal é a fé. É a fé. A fé que é uma vestimenta para que ele possa cumprir a missão, para que ele possa ir para a batalha. A fé que é uma vestimenta que vai distinguir ele das demais pessoas, que vai colocar ele numa condição de fazer aquilo que o Senhor propõe para a vida dele. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7 e 8: os que dormem de noite, e os que bebem é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança da salvação como capacete. Paulo via a fé como duas utilidades, irmãos. A primeira delas, a fé, ela poderia ter a utilidade de ser o escudo do crente, e assim impedir com que as situações do inimigo pudessem alcançar a vida dele, pudessem atingir a vida dele, e pudesse trazer a destruição, não destruição meramente de uma situação, mas principalmente na alma dele. Então, nesse instante era necessário ele levantar esse escudo da fé. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, ele fala também que há uma outra forma de utilizar a fé, e essa outra forma é vestir a fé. É você fazer uso da vestimenta da fé. E o que ele distingue aí nessa situação é que, em um momento, a tua fé vai impedir com que algo te alcance, algo te atinja, algo te abale, algo venha a atacar você de uma forma direta. Mas haverá um momento que a tua fé será necessária, porque de repente avançará, de repente a situação atingirá você e não terá saída. Ficamos enfermos, não é por causa de fé, falta de fé. Perdemos emprego, não é por falta de fé. Às vezes a família
família está com problemas, não é falta de fé. A fé existe. A fé está ali. Mas nesse instante você precisará da tua fé para você passar por esse momento. É o mar revolto, é você ali dentro daquele mar revolto, mas você caminhando em meio àquele mar revolto. É você vendo os ventos, é você vendo as ondas, mas você seguindo ali. É você de repente falhar, fraquejar e você começar a afundar, mas a tua fé não permitirá que você venha a falecer, venha a morrer. E nesse instante é necessário você ter fé para você clamar. Nesse instante é necessário você ter fé para você perseverar, para você passar por aquele processo. Amados, devemos louvar a Deus, porque até aqui nós temos enfrentado as mais diversas situações da nossa história de vida. E muitas vezes a nossa fé ela tem falhado. Muitas vezes nós temos deixado a desejar. E somos afetados fisicamente, somos afetados emocionalmente, somos afetados até, às vezes, espiritualmente. Mas a nossa fé está na crença que somos misericordiosamente guardados pelo Senhor, mesmo quando nós fraquejamos e falhamos, como aconteceu com Pedro. Mesmo quando nós deveríamos fazer aquilo que sabíamos que era certo, mesmo quando nós declaramos para o Senhor: Senhor, eu te amo e permanecerei ao teu lado, permanecerei contigo, e nós fraquejamos nisso. E nesse instante, queridos, a fé ela nos é necessária porque sabemos que temos um Deus que nos ama, que é misericordioso, está pronto a nos perdoar. Mas agora nós precisamos utilizar esta fé para seguir em frente, para dar o próximo passo, para seguir em direção àquilo que o Senhor propõe para a nossa vida e fazer isso sem desanimar, apesar de todas as coisas. E fazer isso tendo plena convicção que as aflições que nós sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado com aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E é isso, é nesse instante que é necessária a fé. Então Paulo está falando para Timóteo: olha, você precisa ser exemplo na fé, porque haverá momentos, ocorrerão momentos na sua vida em que as coisas não darão certo. Chegará alguns momentos que a decepção e talvez até uma derrota possa vir a acontecer. Timóteo, você não será um super pastor, você não será uma pessoa invencível, mas diante das suas derrotas, diante dos seus momentos de fracasso, diante dos seus momentos de dificuldade, você precisa ser um exemplo de fé para aqueles que não têm fé, ou para aqueles que de repente têm uma fé, mas passarão por momentos semelhantes. E aí o apóstolo Paulo, em outra passagem, lá em Romanos capítulo 8, verso de número 18, ele fala sobre o que estamos vivendo e sobre aquilo que nos espera. Então, se nós estamos vivendo sobre aflições, nós precisamos da fé para ter a confiança que Deus preparou algo para nós. E aquilo que Ele preparou vai acontecer. Mas também, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, até o versículo 11, Paulo ele nos lembra a respeito
necessidade da fé, o quanto isso é benéfico para a nossa vida e quanto nos mantém de pé. E ele diz: muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também na vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre entregues em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal. E depois, lá no versículo 16 ao 18, ele diz: por isso, nunca ficamos desanimados. Por isso, nunca ficamos desanimados. Eu não sei qual a sua história de vida totalmente. Há coisas que de repente geram vergonha, há coisas que de repente a gente acha desnecessário compartilhar. Mas com certeza você passou por uma dessas etapas, já aconteceu algo semelhante que está descrito aqui no versículo 8 até o versículo 11 contigo. Aflição, dúvida, desespero, inimigos. Mas quando nós compreendemos aquilo que o Senhor proporciona para a nossa vida, quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos entender o que o Senhor tem feito, apesar das dificuldades. E aí, como diz Paulo, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando, dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. O que ele está falando? De fé. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. O que você está vendo neste instante? Aflição, dificuldades, luta. O que você está vendo nesse instante? Aquilo que você está vendo tem um prazo de validade. Chegará um momento que isso acabará. Mas Paulo continua dizendo: mas o que não pode ser visto dura para sempre. A fé é a certeza de que aquilo que você não vê há de acontecer. Não há livramento dos ataques, mas sim superação de cada um deles. Por isso, por mais que estejamos hoje chorosos, aflitos, em dúvida, enfrentando os inimigos, nós nunca ficaremos desanimados, pois o nosso foco não está naquilo que nós enxergamos, naquilo que se apresenta diante de nós, naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, mas cremos que o nosso Senhor está ao nosso lado e já preparou a vitória sobre tudo e todos para cada um de nós. Temos lutas e muitos desafios externos e internos, queridos, mas precisamos seguir firmes e confiantes. Sabemos que o Senhor preparou para nós aquilo que Ele preparou para nós há de acontecer. E neste dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas terão passado. Então, meu caro ouvinte, seja um exemplo de fé,
Seja um exemplo de fé na tua casa, no seu trabalho, no seu bairro. Não só tendo uma fé para vencer as suas dificuldades, mas para ter uma fé que seja elogiável aos olhos de Deus. Uma fé que, apesar de todas as coisas, a tua comunhão com o Senhor sempre permanecerá. Por fim, seja relevante na pureza. A verdadeira igreja de Cristo, que é formada por pessoas transformadas, regeneradas e libertas, ela está em constante processo de transformação pelo Senhor Jesus. E eu não estou falando a respeito de coisas materiais. O que eu estou falando é daqui, do coração. O que eu estou falando é a respeito da nossa alma. A cada instante devemos estar insatisfeitos com aquilo que nós fomos ontem. Precisamos melhorar em comunhão. Precisamos melhorar na devoção ao Senhor, a dedicação ao Senhor. Precisamos melhorar naquilo que o Senhor propõe para a nossa vida e nós estamos dispostos a executar. Mas acima de tudo, devemos melhorar naquilo que nós propomos para a nossa vida. Como igreja de Cristo, como a noiva de Cristo, precisamos permanecer puros. Precisamos entender que somos pessoas separadas, não separadas da convivência com as outras pessoas. Se for isso, você teria que ter partido deste mundo, mas separadas no comportamento, separadas numa vida ética cristã, separada na sua confiança, na sua dedicação ao Senhor. E para isso, querido, você não pode negociar com o pecado. Você não pode achar que basta e será suficiente você ter um dia de comunhão com o Senhor ou horas de comunhão com o Senhor. Eu preciso entender que a cada instante que eu estou neste mundo, sempre haverá batalha, sempre haverá situações como oportunidades enviadas para o inimigo ou pelo inimigo para me tirar da presença de Deus, para me levar para longe do Senhor, para me separar do amor de Cristo. Porque quando isso acontecer, eu estou abalado. As muralhas que me separavam, que me protegiam, serão derrubadas. E quando isso acontecer, não entra somente uma flecha, um dardo inflamado com madeira, mas todo o arsenal do mal. Portanto, eu não posso negociar com o pecado. Eu tenho que entender que a minha vida tem que ser totalmente dedicada ao Senhor Jesus. Haverão muitas e muitas táticas empregadas pelo inimigo para que eu possa negociar com ele. Não pense que você seja uma pessoa imune às tentações. Se o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus foi tentado, nem sempre, filhos, mas muitas vezes lares de cristãos, lares de pessoas que de repente têm temor a Deus, são comprometidos por causa do mau testemunho, e são comprometidos de duas maneiras. Primeiramente, pelo comportamento ou mau comportamento do cristão, e segundo, pela brecha que ele dá, dando oportunidade para o inimigo fazer o papel dele: matar, roubar e destruir. As pessoas não entendem que estão sendo usadas por Satanás para destruir outras gerações. E não entendendo isso, não tomam uma decisão na sua vida. A partir de hoje, eu estarei comprometido com o Senhor. Não pense que uma falta de compromisso com o Senhor está passando despercebido. Talvez esteja passando despercebido do teu pastor,
talvez esteja passando despercebido da tua família, talvez esteja passando despercebido das pessoas que você conhece, mas não está passando despercebido do teu Deus, não está passando despercebido acima de tudo do inimigo da tua alma. Às vezes as pessoas não compreendem, Deus, que um bom testemunho traz impacto para a vida das outras pessoas, mas traz impacto para a vida da própria pessoa. A palavra de Deus fala: ai daqueles que escandalizaram os pequeninos do Senhor. Melhor fora que atasse uma bola no seu pescoço e atirasse ao mar. Você já parou para meditar que morte terrível seria essa? Um afogamento. Você já parou para meditar que morte terrível seria essa? Você na consciência daquilo que está acontecendo, sem conseguir fazer nada para mudar a sua realidade. Você já parou para perceber, para meditar a respeito de terrível morte que seria essa? Você sentia a água entrando nos teus pulmões, você ciente de todas as coisas, saber: estou morrendo, não tem saída para mim. E você tem uma morte angustiante. Eu não sei se alguém aqui teve convite e desenvolveu uma situação de pneumonia ou uma situação que atingiu os seus pulmões. Mas quem teve, ele narrou, falou que é algo terrível. É você puxar o fogo e você não ter esse fogo. Agora, outra coisa é você puxar o fogo e ao invés de virar. Se você não tem temor a Deus, tenha temor, pelo menos, por aquilo que pode acontecer com a tua alma. A palavra de Deus, ela fala que todos serão ressuscitados. Chegará um dia que todas as pessoas boas, maus, serão ressuscitadas. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus estarão ao lado do Rei dos Reis. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus estará com o Senhor da glória. Mas aqueles que não tomaram uma decisão quando aqui estavam, não mudaram a sua vida, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, não permitiu que Jesus fosse Senhor da sua vida, esses sofrerão a segunda morte e viverão a eternidade sofrendo. De um lado, eu penso viver a eternidade, o qual não há choro, o qual não há lamento, o qual os sofrimentos que nós temos aqui, eu não vou lembrar mais disso. Não vou lembrar. Agora, do outro lado, eu tenho um grupo de pessoas que de repente terão essa consciência. Agora, imagine você passar a eternidade, você lembrando a respeito das coisas que você fez errado. Você sofrendo. Você padecendo constantemente. No contrário disso, você chorando, se lamentando. É o oposto daquilo que você receberá no céu. Então você precisa viver esta vida dedicada ao Senhor. Vivemos uma luta, irmãos, idêntica ao que o apóstolo Paulo ele traz para cada um de nós, traz para Timóteo. Paulo, quando ele fala a respeito daquilo que ele gostaria de ser, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Miserável homem que sou. Mas esse mesmo servo sabe onde está a sua resposta e ele louva a Deus, pois sabe que por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai assim o fará. Vivemos uma luta idêntica. Precisamos estar atentos à nossa natureza pecadora e fugirmos da aparência do mal, irmãos. Para tanto, você precisa cultivar uma vida de comunhão com Deus. Veja a diferença. Você precisa cultivar uma vida de comunhão com o Senhor. Por
lá, o pecado. O pecado é algo natural. Ninguém precisa cultivar pecado. Mas comunhão a gente precisa cultivar. É como um capim. Você vai lá, né, arranca o capim, quem tem terreno aí, arranca o capim, vai lá, às vezes procura pegar até a raiz do capim. Mas quando você menos espera, depois da chuva e do sol, o que aparece lá de novo? Um capim. Você plantou? Você regou? O que você fez pelo capim? Nada. Mas ele está lá. Ele aparece de novo. Agora veja a rosa. Como se mantém uma rosa viva, queridos? O que você precisa fazer para manter uma rosa viva? Você precisa cultivar, você precisa estar adubando ela, você precisa dar a ela água, você precisa colocar ela para receber a luz, você precisa ter cuidado, senão ela morre, senão ela seca, senão ela murcha e morre de forma irremediável. Você não consegue trazer ela mais à vida. Assim, queridos, é a nossa vida espiritual. O pecado, ele brota. Quando menos espera, ele está ali. Agora, a tua vida de comunhão não é necessário, você se dedicar a isso. Necessário é você cultivar isso. E é frágil. É frágil. Qualquer coisa vai lá. Queridos, entendam, o cristão que semeia para colher as coisas desse mundo só receberá o que está destinado para este mundo: aflição, derrota e mais aflições por causa das derrotas, dúvida sobre o que fazer e desespero por causa dessas dúvidas. Nos momentos mais complicados, elas procurarão amigos, mas não encontrarão o verdadeiro amigo. Mas aquele que coloca a sua vida no altar de Cristo, entrega a sua vida para o Senhor Jesus e tem Jesus como Senhor da sua vida, ele semeia para a eternidade e ele colhe as coisas da eternidade. A salvação ofertada para você através da morte e ressurreição de Cristo te garante a vitória sobre todas as mazelas desta vida, mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que o mundo ache que você foi derrotado, mesmo que as pessoas olhem para você e falem: ser cristão para isso? Você poderá falar: sim, ser cristão para isso, porque o meu Salvador foi o meu Cristo por causa disso. Ele padeceu na mão de pecadores, mas ele venceu. Ele venceu a morte. E ele me deu a garantia de que um dia eu vencerei a morte. Por isso, não importa as coisas, não importa as situações, eu preciso cultivar uma vida de comunhão com o Senhor. Porque eu sei que hoje o meu Redentor vive. Eu sei que Ele estará ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não terei dúvida por causa disso. Porque eu cultivo uma vida de comunhão com Ele. Sou falho, querido. Decepciono o meu Salvador. Mas eu sei que o amor dele supera todas as coisas. E este amor ele pede a mim também para que eu possa externar para este mundo. Para as pessoas que falam para comigo, para as pessoas que me decepcionam, que eu tenho o amor de Cristo e elas também podem experimentar este amor. A partir disso, você verá seus relacionamentos sendo transformados, sua visão com relação ao mundo, suas ideias, seus sonhos, seus projetos, porque tudo estará ali os efeitos da fé, do amor e da salvação que só Cristo pode proporcionar.
Viva para Cristo. Viva por Cristo. Seja relevante nesta sociedade. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Ministério de Louvor.
sua graça e da sua misericórdia. Graças nós te damos que nós temos um exemplo que não é humano, mas que manifestou-se sobre a terra para mostrarmos que é possível colocar em prática tudo aquilo que o Senhor pediu. Te agradeço pela salvação ofertada em Cristo Jesus. Te agradeço, ó Deus, pelo amor imerecido. Te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que salva e liberta, que faz com que cadeias, ó Deus, sejam quebradas. Leve o teu povo, ó Deus, para os seus lares debaixo da tua paz. E dê uma semana de bênção, livramentos e vitória para o teu povo. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com